Olá, meninos, meninas, tudo bem? Ivne, Vitória, Yasmin, Iris, Suense, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bom, essa aqui é a nossa videoaula, essa semana, referente às nossas videoconferências que nós não estamos conseguindo realizar por causa do problema no fornecimento de energia que vocês já sabem e estão vivenciando isso. Então, para que a gente não pare de dar continuidade aos nossos estudos, né? A gente não fique estagnado, a gente tá com essa sequência de videoaulas para que vocês estejam estudando de casa, fazendo essas atividades, tá bom? Então, pegue o livro de vocês, Cidadania, Moral e Ética, e a gente vai fazer algumas observações referente a um conteúdo novo do livro de vocês, tá bom? Vamos lá? Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 57. Vamos lá abrir? Página 57. Na página 57, dentro do eixo temático que nós estamos trabalhando, a gente está falando sobre a ética profissional, né? Esse é o conteúdo da nossa unidade. Dentro dessa unidade, nós vamos trabalhar especificamente na aula de hoje a necessidade da ética, né? Por que a ética é necessária, relacionando ela com essas questões laborais, né, do trabalho. Então, a gente vai estar trabalhando especificamente a relação da ética como uma necessidade da sociedade, uma necessidade humana e uma necessidade nas relações trabalhistas também. Então, assim, gente, o texto inicia falando sobre os conflitos entre as categorias e a sociedade. Quando fala sobre categorias, aqui a gente está abordando as categorias de trabalhadores, né? De algum tipo de serviço prestado na sociedade, algum trabalho. Então, essas categorias sempre vão ter relações sociais, relações com a sociedade, tá? E isso sempre vão levantar questões relacionadas com os valores morais e éticos das pessoas. Então, há um conflito de interesse dentro da sociedade que a gente pode visualizar dentro dos valores éticos e morais inerentes à própria sociedade. Então, o grande tema é a normatização do ilícito, ou seja, o ato de deixar escrito o que se pode fazer e o que é ético. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já falei para vocês como que se origina uma lei. O porquê que a gente dá o pontapé inicial para criar uma lei, né? Passa todo pelo processo legislativo. Por que há necessidade, né, de normativizar condutas ilícitas dentro de um ordenamento social? Porque em algum momento houve um conflito social pré-existente e que para solucionar esses conflitos são necessários estabelecer leis, né? É necessário estabelecer leis. Então, as leis, que são as normas, a normatividade, ela vem para tentar estabilizar conflitos de interesses dentro da sociedade. Então, aqui nesse sentido, o texto está falando disso, né? Da normatização do ilícito. O que é o ilícito? É algo que vai contra a lei, né? Algo que foi tipificado como crime, como uma conduta criminosa, como uma infração. Então, aqui está falando sobre essa normatização. O que é tornar uma norma? Né? Criar uma lei que vai categorizar uma conduta e transformá-la em algo legal. Tá? Então, por exemplo, matar alguém dentro da lei é um crime. Tá? Estou normativizando uma conduta ilícita. Isso é uma conduta normativizada. É uma legislação, é uma lei que foi criada por conta de uma conduta antiética. Deu para perceber a relação? Então, é o ato de deixar escrito o que se pode fazer, ou seja, o que se deve fazer e o que não se pode fazer, o que é ético e o que não é ético. Por que o texto está abordando sobre a normatização, né, dos ilícitos, do ilícito? Porque ele quer tratar sobre a ética no serviço público. Será que existe algum tipo de ética? As pessoas que estão ocupando algum cargo, algum emprego, alguma função pública? Com certeza, tá? Existe uma ética a ser seguida no serviço público. O Código de Ética para o funcionalismo público. Então, todos os funcionários públicos, por exemplo, quando eles vão tomar posse de alguma cargo ou seguir alguma carreira pública, eles devem assinar um termo de compromisso. Além disso, há uma lei, lembra que eu falei da normatização? Há uma lei que vai regulamentar
é a ética no serviço público também, que vai combater os ilícitos relacionados com essa ética, né, na prestação de serviços públicos. E claro, gente, isso tudo é para combater aquele famigerado jeitinho brasileiro, né, que todo mundo conhece. Tá? Nunca vai haver algo, a corrupção nunca vai acabar no Brasil por causa do jeitinho brasileiro. Não, né? As pessoas são instruídas, as pessoas são educadas, as pessoas têm acesso à educação para tentar fugir dessa realidade. Então, o jeitinho brasileiro não é uma regra a ser seguida. Pelo contrário, a gente estuda ética, estuda moral na escola para a gente fugir dessa realidade, para a gente aprender o que é o bem comum, o que a gente tem que lutar para fazer, o que é ser um bom cidadão, qual é o nosso papel político. E fugir, né? Ter tolerância zero com esse jeitinho brasileiro. Então, como é, gente? Como é que a gente pode fugir do jeitinho brasileiro, tá? A gente fala, basicamente, do constituinte do campo ético. Ou seja, a gente tem que constituir, a gente tem que criar um campo ético, onde isso seja possível de se realizar. Então, para que haja condutas éticas, é preciso que exista um agente consciente. Ou seja, é preciso que haja uma pessoa consciente eticamente, aquele que conhece e distingue o que é o bem, o que é o mal. Além disso, essa pessoa ela deve ser capaz de julgar o valor dos atos e das condutas e de agir em conformidade com os valores morais. Ou seja, gente, a ética ela não está pronta e acabada. Ela parte de um agente, né? De um agente consciente com seus valores éticos, com seu dever ético na sociedade, tá? Tem todo um passo a passo de como que é ser uma pessoa ética, como que a gente tem que lidar, o que é esse agente ético e o que a gente vai ver agora. Então, como é que a gente se torna esse sujeito ético moral? Será que é possível ser um agente ético e moral? Com certeza. Há uma série de passo a passo, de características que são inerentes a essa pessoa, né? Que carrega consigo essa ética e essa moral e que a gente pode aplicar não só ao funcionalismo público, né? Fugir do jeitinho brasileiro, mas a todas as esferas sociais, né? Da nossa vida social de modo geral. Então, o sujeito ético e moral é aquele que é consciente de si e dos outros, ou seja, ele tem a consciência própria, né? Mas ele também tem a consciência em relação às outras pessoas. Além disso, esse agente ético, ele é dotado de vontade e capacidade de controlar e orientar seus próprios desejos, os seus impulsos, as tendências, os seus sentimentos individuais, né, em detrimento de uma coletividade. Além disso, o sujeito ético, ele tem a capacidade de deliberar entre várias alternativas possíveis. Ser responsável, reconhecendo-se como o autor da ação. Ele avalia os efeitos e as consequências sobre si e sobre as outras pessoas também. Ele assume as consequências dos seus atos e responde por essas consequências também. Ele é um ser livre. Por que o sujeito ético e moral é um ser livre? Porque ele está livre da influência externa, do constrangimento externo, né? De forças externas que dizem aquilo que ele deve ou não fazer. Por exemplo, ele é capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos e ações, porque ele não está submetido a poderes externos que o force e o constranjam a querer fazer alguma coisa. Então, gente, só para finalizar, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender as questões que a gente tratou sobre o agente ético e moral, de como isso pode ser aplicado não só nas relações trabalhistas, mas na nossa vida de modo geral, em todos os âmbitos sociais. Então, agora, vocês vão fazer a atividade da página 58, questão 1 e 2, tá? Lá na página 5, 9, tem a questão 3 e 4. A questão 3 e 4 vocês farão no caderno de cidadania, tá bom? Essa questão vai valer ponto para o primeiro instrumento avaliativo. Então, não deixem de fazer essa questão, tá? Deixem registrado no caderno, anotem os comandos, o cabeçalho completo da escola e façam essas questões, tá bem tranquilo? Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem no WhatsApp, tá bom? É isso. Muito obrigada pela atenção. Forte abraço. Beijo. Tchau, tchau.